A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos. Que alegria, meus amados, mais uma vez estar aqui com vocês, para nós compartilharmos estas lições gloriosas da Palavra do Senhor, contidas na revista da Escola Bíblica Dominical, dessa feita no terceiro trimestre de 2022. Mais profundo desejo do meu coração é que Deus continue te abençoando, a você, sua família, sua casa, e que você possa estar sendo edificado, crescendo na graça e no conhecimento. Das duas alegrias que temos, uma é poder ser útil na obra do Senhor por meio dessas lições, e o segundo é saber que você está aí conosco e está sendo de fato edificado. Que você então continue aqui conosco. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque fazendo isso, querido, você nos ajuda em muito. Com certeza você nos ajuda em muito. Mas, sem mais delongas, nós vamos aqui para esta lição gloriosa. Essa lição está maravilhosa e você verá até o final que o que eu estou dizendo aqui é a mais pura verdade. Então, antes de mais nada, eu quero deixar registrado o tema. Você acompanha aí na tela o tema geral, o tema que envolve os 3 meses da nossa lição, que diz: os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Esse é o tema que nós estamos trabalhando ao longo desses 3 meses com os seus subtemas. Amém? Glória a Deus. Vamos então para a lição de hoje. A lição de hoje é a lição de número 3. Você acompanha aí na tela. A lição de número 3 tem um título que diz: a sutileza da imoralidade sexual. Glória a Deus. Um tema que está muito em voga aí. E nós precisamos, como Igreja do Senhor, estarmos firmes em relação à nossa posição e com base no que diz a Escritura. Então esse é o tema da lição de hoje, tá bom, meus amados? Acompanhe aí na tela também os objetivos da nossa lição. Toda lição tem os seus objetivos, e o primeiro deles é explicar a revolução sexual na sociedade atual. Segundo, pontuar a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual. E o terceiro, apresentar o padrão bíblico para o relacionamento sexual sadio. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Esses então foram os objetivos desta lição, que ao final dela devem ser alcançados. Glória a Deus. Nós vamos aqui, meus amados, para os tópicos e subtópicos da nossa lição. Você acompanha aí na tela os tópicos da nossa lição. O primeiro deles é a revolução sexual. O primeiro subtópico diz: um novo paradigma para a sexualidade. O segundo, a quebra de um tabu. Glória a Deus. O segundo tópico da nossa lição, meus amados, diz: as principais distorções da sexualidade sadia. O primeiro tópico ou subtópico diz: a prática da fornicação. Segundo, adultério não é crime, mas é pecado. E o terceiro, homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Glória a Deus. O terceiro tópico, meus amados, da nossa lição diz: o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. O primeiro subtópico diz: o sexo atende a uma necessidade da criação. O segundo subtópico diz: o sexo como complementação e satisfação. E o terceiro subtópico diz: o pastoreio cristão e a prática homossexual. Glória a Deus. Aí está então a estrutura da nossa lição de hoje, com os seus tópicos e subtópicos, deixando aqui também para nós registrado o textual e a verdade prática, meus amados. Acompanhe aí na tela
o textual da nossa lição, e ele está contido na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 18, abre aspas, diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Glória a Deus. Deixo aqui registrado também a verdade prática, você acompanha aí na tela. A verdade prática diz: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Glórias ao nome do Senhor. Então, aí está de forma total a estrutura da nossa lição, tá bom, meus amados? Agora nós vamos com muita paciência, com muita sede, desejo de aprender, né? Debulhar aqui esta lição ponto a ponto, espremendo o máximo possível daquilo que nós podemos extrair para o nosso crescimento espiritual. Que Deus lhe dê graça, querido, e você possa persistir e insistir até o final. Você sabe que as nossas lições aqui não são tão pequenas, mas é o nosso esforço que fazemos para trazer aqui cada vez mais lições que realmente façam sentido na minha vida e na sua vida. Amém? Então vamos lá. Eu quero destacar aqui um ponto do nosso textual. Então vamos lá, o textual diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas os que se prostituem pecam contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Eu quero pegar aqui apenas a segunda parte do versículo, meus amados, quando diz assim: mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Eu destaco um ponto dizendo assim: aqui está um ensino pouco visto. Na segunda parte do versículo, nós vemos um ensino aqui, uma verdade contida nesse versículo. E destaco eu que é um ensino pouco falado, pouco ressaltado. E que estudo é esse? Eu coloquei como sacralidade do corpo. O corpo como algo sagrado. Pode não parecer, querido. Você pode não ter ouvido a respeito disso, mas está contido na Bíblia Sagrada. A grande questão é que muitos negligenciam essa verdade. Qual? A sacralidade do corpo. O corpo como algo sagrado. Note que o texto vai dizer: mas o que se prostitui, ou seja, uma ação que faz com que o corpo peque. Veja que a primeira parte do texto diz que muitos dos pecados que nós cometemos é fora do corpo. Por exemplo, a mentira, o roubo, enganar as pessoas, uma série de outras coisas nós podemos fazer como erro, como pecado, como falha, fora do corpo. Já essa particularidade da prostituição que envolve outras coisas, porque a prostituição é o geral, é a totalidade, mas esse geral ele é subdividido em algumas outras práticas. Então essas práticas ditas sexuais, elas atingem o corpo, ou seja, a sacralidade do corpo. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, nós vemos lá. Eu vou ler aqui com você rapidinho. Romanos, capítulo 2, verso 1. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós nessa oportunidade. Romanos, capítulo 12, verso 1, diz assim. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o quê? Os vossos corpos. Como? Sacrifício vivo. Olha só, o corpo como um sacrifício vivo. Que mais? Santo. E o que mais? Agradável a Deus. Que esse corpo é um culto racional. Percebeu aí, irmãos? É um detalhe pouco visto.
Note que a Bíblia está apontando para a importância do corpo. Nós vivemos uma geração onde diz: Deus só se importa com o coração, Deus só quer saber do coração. Mas na verdade a Bíblia fala o contrário. A Bíblia sim quer saber do coração, a Bíblia quer saber das intenções, mas a Bíblia também está preocupada com o corpo. Por exemplo, meus amados, quando a Bíblia diz que Adão e Eva pecaram, eles, que seus olhos foram abertos, eles perceberam que estavam o quê? Nus. E eles providenciaram para si o quê? Vestes. Note que é da essência do homem, daquele que está na presença de Deus, cobrir a sua nudez. Olha que eles tinham acabado de pecar, os seus olhos se abriram e eles foram se cobrir. É tanto que antes, eu sei que tem todo um significado, quando Deus colocou uma outra veste sobre ele. Mas veja, Deus cobrindo a nudez do ser humano, queridos. Por quê? Porque Deus sabe da sacralidade do corpo. O ser humano, nós é que não compreendemos essa verdade. Mas o corpo, ele é sagrado, meus amados, sagrado. Então, quando a Assembleia prega a respeito das vestes, não é um costume humano, não é uma doutrina humana, como muitos dizem. Na verdade, querido, está fundamentado na palavra de Deus. A questão da vulgaridade, da sexualidade, irmãos. A questão da promiscuidade. Se as mulheres não souberem se vestir, despertam desejos nos homens e fazem com que esses homens pequem. Então, veja, note, nesse texto aqui, nós extraímos a sacralidade do corpo. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos. Não é o vosso coração, não é o vosso bolso, não é a vossa casa, é o vosso corpo, em 3 aspectos: vivo, santo e agradável a Deus. E ainda diz que esse corpo é o culto racional. Veja só que para Deus o nosso corpo é considerado como um culto. Glórias ao nome do Senhor. Por isso, queridos, que quem se prostitui, quem vive na prostituição e os seus desdobramentos, ou desdobramento da prostituição, peca contra este corpo. Precisamos estar atentos, meus amados, porque Deus um dia vai requerer todas essas coisas. Vamos lá para a verdade prática. O que é possível nós extrairmos aqui da verdade prática como proveito para a nossa vida? A verdade prática diz: as Escrituras condenam, vejam só, as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora do casamento constituído por Deus. Então veja só, quando a verdade prática diz que as Escrituras condenam em 2 aspectos, pelo menos destaco assim eu. Como? Ela tanto proíbe quanto diz que haverá condenação. Então veja, as Escrituras condenam em 2 aspectos. Ela tanto proíbe determinadas práticas e também diz que quem vive nessa prática terá condenação. Ela deixa muito claro. Vamos lá. O que a Bíblia proíbe e diz que haverá condenação? Toda forma de prática sexual fora do casamento ou da esfera do casamento constituído por Deus. Eu não quero adentrar ainda dentro dessa questão da esfera do casamento, porque mais para frente nós iremos falar a respeito. Mas eu quero ficar apenas nessa parte. Toda forma de prática sexual. Então existe uma prática legal constituída por Deus e outras que derivam dessa, mas que na verdade não é do acordo do Senhor, não é do agrado do Senhor, foge do padrão de Deus, outras diversas práticas. E eu destaco aqui para nós, por exemplo, e nós vamos ver 3 delas hoje. Tem muitas mais, mas nós vamos ver apenas 3 delas. Então existe outra forma de prática sexual que não é de acordo com a vontade do Senhor: a fornicação, veja só, adultério, pedofilia, zoofilia, incesto e masturbação.
eu disse para os irmãos que existe a forma correta, a forma certa, o meio pelo qual Deus constituiu e assim se agrada da relação sexual, algo sadio. Mas dessa daqui surgiram outras, mas esse surgir de outras não é já agora do agrado do Senhor. A mão de Deus não está contemplando e trazendo bênção. Quais são essas? Dentre outras, meus amados, eu poderia aqui destacar, mas para a lista não ficar tão grande, tão longa, eu me restringi apenas nessas. Qual? A fornicação, que daqui a pouco nós iremos ver. O adultério, daqui a pouco nós iremos ver o conceito. A pedofilia. O que seria a pedofilia? São homens maduros ou mulheres maduras que se envolvem com crianças. Isso é a pedofilia. E isso não é do agrado do Senhor. É sexo, é relação sexual, sim, mas foge do padrão de Deus. O outro que eu destaquei aqui é a zoofilia. Isso aqui, meus amados, eu digo que é alguém que já está com o coração muito aberto para o agir de Satanás. O que seria a zoofilia? São homens ou mulheres que se envolvem com animais. São homens ou mulheres que têm relações sexuais com animais, seja cachorro, seja cavalo, né? Quem vive no mundo da pornografia vai entender o que eu estou falando agora. Muitos dos vídeos, das fotos, das coisas pornográficas, usa-se ou utiliza-se animais para fazer esse conteúdo aí. Então existe a zoofilia. São pessoas que se envolvem com animais, né? E é fora do padrão de Deus. A outra coisa aqui é o incesto. O que seria o incesto? São pais que se relacionam com os seus filhos. Isso é o incesto. E olha, e existe, meus amados, diga-se de passagem, projetos de lei que daqui mais para frente serão aprovados, eu não tenho dúvida disso. Daqui mais um tempo serão aprovados, permitindo os pais se relacionarem com os seus filhos. Isso vai cair no incesto. Vai estar sendo aprovado pelos homens, mas por Deus jamais será aprovado o incesto. E a terceira, meus amados, é a masturbação. Nós vamos ver psicólogo, nós vamos ver as pessoas que trabalham com a questão de criança, né? Ali ensinando as crianças, apoiando a masturbação, dizendo que as crianças devem se conhecer, que os meninos devem se conhecer, que as meninas devem se conhecer, e mostrar que a masturbação fosse algo benéfico, algo bom, algo que fosse pertencente ao crescimento da pessoa, faz parte do crescimento. É dessa maneira que eles vão pregar. Mas não é, queridos, não é lícito, não é do agrado do Senhor. A masturbação é pecado, é atingir a satisfação própria sem objetivo algum. Além disso, é pecado também, queridos. A Bíblia condena a masturbação. Não está escrito lá, é proibido masturbar-se, mas existe o contexto da Bíblia que nos faz entender isso, que é pecado, queridos, porque, querendo ou não, a masturbação é uma forma de relacionamento sexual, mas fora do padrão instituído por Deus, que é dentro do casamento. Amém? Então nós vemos aí, na verdade prática, né? As Escrituras condenam toda forma de prática sexual, e nós vimos aqui, dentre algumas, existem muitas outras, tá, meus amados? Amém? Então vamos lá. O que diz a introdução da nossa lição? A leitura diz: nesta lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Por exemplo, o sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que era visto como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada.
Da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como crime, também passou a ser visto com maturidade, com naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, de maneira bem resumida na nossa introdução, aquilo que nós veremos ao longo de toda essa lição. Mas eu destaco aqui alguns pontos para nós, olhando para a introdução, queridos. Veja só, quando diz assim: práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Aí ele cita aqui pelo menos 2 exemplos. Aí eu destaco aquilo que está tão em voga no nosso meio, que são as inversões de valores. Interessante, meus amados, como o nosso contexto, a nossa realidade sempre vai contrário ao que diz a Escritura. A Bíblia diz: ai daquele que dizer do mal que é bom e dizer que o bom é mal. Ai daquele. E é exatamente isso que nós estamos vivendo. E a gente coloca uma frase, uma palavra que traduz isso, que é a inversão de valores. Aquilo que no passado era mal, hoje é bom. E aquilo que no passado era bom, hoje se torna mal. Em se tratando do aspecto da sexualidade, a revista destaca aqui 2. A questão da fornicação e do adultério. No passado, isso era muito mais restrito. Isso era combatido com muito mais veemência. Hoje, como a gente diz, as rédeas estão soltas. As pessoas estão fazendo como bem entendem, sem se importar com nada e com ninguém. Então nós estamos vivendo, é o primeiro destaque que eu faço aqui para nós, que são as inversões de valores. Mas a Bíblia não, mas a igreja do Senhor, o povo do Senhor não vive, queridos, não vive com base na inversão de valores. Porque a igreja reflete o seu Deus, e o nosso Deus, ele é imutável. A igreja não muda nos seus princípios. Aquilo que era pecado no passado vai ser pecado hoje, e no futuro, enquanto Jesus não voltar, continuará sendo pecado, meus amados. E nós precisamos estar atentos em relação a isso, porque o próprio texto que eu li de Romanos no capítulo 12, a partir do verso 2 agora, vai dizer: e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não entrem na forma do mundo, não sejam de acordo com o mundo, sejam diferentes do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Trazendo outro conceito aqui para nós, dentro dessa visão da inversão de valores, é aquilo que eu chamo da relativização do pecado. Além da inversão de valores, nós estamos vivendo a relativização do pecado. Não sei se você já ouviu falar, se você já ouviu alguém dizer assim: não é bem assim, não é dessa maneira, não, assim. Isso é a relativização do pecado. E olha que nós estamos falando o quê? Qual é o tema da nossa lição? É a sutileza, queridos. Nós estamos falando da sutileza. E já nesse conceito aqui de inversão de valores, eu estou trazendo esse conceito para os irmãos também sobre a relativização do pecado. É o que estão querendo fazer, e é o que estão implantando, e é o que nós vemos diante dos nossos olhos, queridos, a relativização do pecado. Só que, como eu já falei aqui para nós, Deus não muda, queridos. Deus não muda, Deus continua sendo o mesmo Deus, e os conceitos de Deus também não mudam. O que para Deus é pecado sempre será pecado. O homem no coração corrompido, ele pode até relativizar, mas Deus continua olhando da mesma maneira. Por exemplo, queridos, para Deus não tem mentira grande e mentira pequena. Tudo é mentira. Deus, ele não olha no aspecto final, ele olha na prática. Por exemplo, qual a diferença? Ou para nós é uma grande diferença alguém que rouba 10 mil reais e alguém que rouba R$1. Para nós é uma grande diferença. Mas para Deus ele leva em consideração o ato, a prática. E qual é?
o roubo, tanto 10 mil quanto R$1, queridos, para Deus, tudo é roubo. Se é roubo, é passível de condenação, caso a pessoa não se arrependa. A gente é que vai tentar o quê? Suavizar ou relativizar o pecado, e precisamos ter cuidado em relação a isso. A gente é sabotado, meus amados, pela nossa consciência, uma consciência cauterizada. E diga-se de passagem, o pecado faz isso com a gente, né? Nas primeiras vezes a gente sente uma dor, sente um pesar, fica entristecido, mas a prática daquele pecado vai fazendo com que a gente se acostume com ele. E daqui a pouco até defenda ele como uma coisa que não é pecado. E precisamos ter cuidados, queridos. Eu digo, me perdoe, eu digo que o pior adversário que nós temos, queridos, o pior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Até a Bíblia diz assim, que o coração do homem é o quê? É mau, é corrupto, é pecaminoso. Quem o conhecerá? Né? O nosso coração é enganoso, queridos. O nosso coração, ele é enganoso. E precisamos redobrar a nossa atenção muito mais do nosso coração do que propriamente Satanás. Amém? Vamos aqui ainda na nossa introdução, que ainda dá para tirar muita coisa. Quando diz aqui, por exemplo, isso já na leitura, por exemplo, o sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que era visto como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, o sexo, ele tem o seu propósito. Deus estabeleceu o sexo, e nós vamos ver mais para frente qual é o propósito do sexo, quais são os objetivos do sexo, qual é a finalidade da existência, a razão de ser do sexo. Deus não criou por criar, queridos. Tudo que Deus criou tem um propósito. De igual modo, o sexo. Só que, como eu gosto de dizer, o diabo, o Satanás, tudo aquilo que Deus constituiu, criou, formou, o inimigo tende a corromper. O inimigo tende a querer desfazer, a modificar, a transformar. E isso alcança a questão do sexo, da sexualidade. Então, quando Deus cria com um objetivo. Vem o inimigo e perverte esse objetivo. Então, note que essas pessoas que antes, não tinham relação sexual antes do casamento, hoje estão passando a ter. Então, estão tendo o sexo como o quê? Algo recreativo, sem compromisso, sem responsabilidade. Eu disse que o sexo foi a criação de Deus com um propósito, com um objetivo. Vem o inimigo e distorce aquilo que Deus criou. E o que há na mente das pessoas que se relacionam antes de um casamento? O que há? Recreação, diversão, puramente. Diversão, passatempo. É algo sem compromisso, sem responsabilidade. É apenas uma forma de extravasar os seus desejos sexuais. Mas não foi para isso que Deus criou o sexo. Está longe, queridos, longe de ser simplesmente um algo recreativo, um algo sem compromisso. Está longe disso. Aqui no final também eu destaco mais uma, queridos, quando diz assim, da mesma forma o adultério, porque na introdução ele traz dois exemplos e nós vamos mastigar um pouco mais sobre esses dois exemplos, a fornicação e o adultério. Ele entra aqui na parte do adultério quando diz assim, da mesma forma o adultério, que já foi tratado como crime, também passou a ser visto com naturalidade, bem como a normatização da homossexualidade. Aí ele introduz o terceiro conceito do que nós vamos falar hoje, que é a homossexualidade. Então nós iremos ver sobre a fornicação, o segundo, o adultério, o terceiro, homossexualidade. Dentro do conceito aqui da questão do adultério sendo algo normal na mente da sociedade, queridos, desculpa, nós vemos a sutileza, como o inimigo ele trabalha, queridos, como o inimigo ele trabalha.
Por exemplo, existe um programa chamado Troca de Casais. Eu não sei se você já viu aí pela televisão um programa chamado Troca de Casais. Qual a intenção, segundo o desenvolvedor deste programa? Em primeiro lugar, é a troca de cultura. É quando uma mulher ela sai da sua casa e vai morar em uma outra casa com uma outra família. Então há um choque de cultura, porque geralmente é escolhida a dedo, é verdade. Por exemplo, alguém que não come carne, ela sai da sua casa e vai para a casa de alguém que agora come carne. Imagine o martírio que será para essa pessoa que não come carne morar na casa de alguém que come carne. Então, num primeiro momento, a intenção do programa é esse, é causar o choque de culturas. Mas veja que nós estamos estudando sobre o que é a sutileza de Satanás. Olha o nome do programa, Troca de Casais. Então, o inimigo ele vai trabalhando para que esse nome o que seja comum, seja normal, vá sendo aceito pela sociedade essa questão de troca de casais. Parece muito sutil, mas quem sabe trabalhar, queridos, é o adversário. Então note, estamos falando sobre adultério. O inimigo vem trabalhando de forma sutil, trazendo que a normalização das coisas, a naturalidade das coisas, a começar desse programa que é a troca de casais. Nós vemos o que, queridos? As novelas. As novelas é um grande instrumento de Satanás para semear a semente do mal. Para semear a semente do mal. Eu lembro que alguns anos atrás teve o primeiro beijo gay. O primeiro beijo gay. O Brasil inteiro parou para ver aquela cena. Hoje, se não tiver um casal homossexual, não presta a novela, para aqueles que assim gostam, né? A novela não presta. Então note que começou do quê? De um simples selinho, depois foi aumentando. Hoje nós vemos praticamente, eu digo num termo geral porque eu não assisto, nós vemos praticamente sexo lícito dentro das novelas, queridos, dentro das novelas. As novelas são um dos piores instrumentos de Satanás para implantar sementes do mal. Quantos casais não têm sido destruídos e nem sabem por quê? Porque deram brechas para Satanás a entrar nas suas casas por meio das novelas, queridos. E os irmãos não percebem, a igreja não percebe. Precisamos acordar, queridos. Nós estamos dando legalidade para que o inimigo ele possa trabalhar na nossa família, quando na verdade nós precisamos fechar as brechas, queridos. Fechar as brechas e deixar o inimigo do lado de fora, onde é o local que ele deve ficar. Amém, queridos? Então vamos lá. Aqui no finalzinho ele diz, bem como a normalização da homossexualidade. Tornar a homossexualidade normal. Dizer que homem que se envolve com um homem, ou uma mulher que se envolve com uma mulher, é algo normal. A maior defesa deles é dizer, queridos, que aquilo é biológico, né? Que a pessoa já nasceu com aquilo, com aquele desejo por outro homem e uma mulher por outra mulher, é algo biológico. Quando na verdade, e daqui a pouco nós vamos ver com mais detalhes, nada indica, a biologia não dá sinais nenhum de que um homem nasceu para gostar de outro homem e uma mulher nasceu para gostar de outra mulher. Não tem indício nenhum na biologia, queridos, na natureza humana. Nada indica que os homens nascem para gostar de outros homens e mulheres nascem para gostar de outras mulheres. Mas só que o inimigo ele vai trabalhando, ele vai montando o palco, ele vai montando a estrutura até que ele consiga o seu objetivo, que é a normalização ou até a normatização. O que seria normatização? Leis. Normalização é fazer com que a gente ache aquilo comum na mente, normalização. E a normatização é criar leis para que aquilo seja aceito, e assim que o inimigo trabalha. Amém? Então vamos lá. Vamos lá agora para o primeiro ponto da nossa lição, que diz: a revolução sexual. Um novo paradigma para a sexualidade.
a leitura diz: o paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. Dentre esses modelos culturais, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercida dentro dos padrões estabelecidos por Deus, estabelecidos por esse modelo. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais, monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceita nenhuma outra forma de expressão sexual. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. Então vamos lá. O primeiro ponto é a revolução sexual. E nós vimos no primeiro subponto que é um novo paradigma. Nós precisamos compreender primeiramente o que é um paradigma. E a lição está dizendo que, com relação à prática sexual, existe um paradigma. E esse paradigma foi extraído, como diz aqui a nossa lição, do pensamento judaico-cristão, da cultura judaico-cristã, do judaísmo. Juntamente com o cristianismo surge um paradigma em relação à relação sexual. Mas o que é um paradigma? Eu trouxe o conceito aqui para nós. É um modelo. Paradigma é um modelo, é um padrão de comportamento a ser seguido. Então, o judeu cristão, juntamente com o cristão, né, do Ocidente aqui, que somos nós, para nós existe um padrão, existe um exemplo a ser seguido de comportamento. E o Ocidente, porque tem o Oriente Médio onde eles moram, os judeus, mas tem o Ocidente onde nós moramos. O Ocidente, ele foi, com relação à sexualidade, ele foi construído em cima da base do pensamento judaico-cristão, ou seja, com base na Bíblia. Todo pensamento em relação a um casamento, em relação ao ato sexual, tinha como base o quê? A Bíblia Sagrada, bendito seja o nome do Senhor. E o que vai dizer a Bíblia Sagrada em relação aqui ao casamento? Veja só, diz que o casamento ele é heterossexual e monogâmico. O que isso significa? Significa que um casamento dá-se com base na união de um homem com uma mulher. É heterossexual, um homem e uma mulher. Lá no Gênesis diz: deixará o homem unir-se-á o quê? A sua mulher. Esse é o padrão de Deus para um casamento, um homem e uma mulher. O segundo é monogâmico. O que significa isso? É que um homem está para uma mulher e uma mulher está para um homem. Ou seja, dentro do padrão de Deus para o casamento, além de para Deus ser apenas o envolvimento de um homem com uma mulher, esse homem só pode se envolver com uma mulher e uma mulher só pode se envolver com um homem. Não é bígamo, ou seja, alguém que se envolve com duas ou mais pessoas, mas monogâmico. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados, só concluindo aqui a leitura, no último tópico, quando diz: havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar, porque surge desse paradigma, ou seja, desse pensamento, desse padrão, desse modelo a ser seguido, judaico-cristão. Todo entendimento de casamento, de relação sexual, surgia isso. Até então existia um pensamento muito até restrito, muito cuidadoso em se tratar. Dificilmente vimos falar sobre sexo, sobre sexualidade mais aberto como nós estamos falando agora, porque tinha esse respeito em relação a essa instituição chamada família e essa prática sexual. Bendito seja o nome do Senhor.
Vamos para o segundo aspecto aqui, o segundo tópico da nossa lição. Nós vimos aqui de maneira geral o pensamento, do casamento ou da sexualidade. De onde surge isso? Surge do judaísmo junto com o cristianismo, o pensamento judaico-cristão. O segundo ponto fala sobre o tabu, a quebra de um tabu. De igual modo, queridos, como eu trouxe o conceito do paradigma, eu trago aqui o conceito do tabu. Porque não tem como compreender o restante do conceito ou do tópico se nós não entendemos o que é um tabu. Então, o que seria um tabu? É a distorção. É isso? Tabu. Não, outro conceito é assim. O primeiro conceito é assim: a ação ou objeto ou pessoa que possui um caráter sagrado, algo inviolável. Então, o que é um tabu? Abrange três aspectos, três classes. Pode ser uma ação pode ser um tabu, um objeto pode ser um tabu, ou uma pessoa pode ser um tabu, ou até mesmo um entendimento pode ser um tabu. E o que seria um tabu? Aquilo ser considerado como sagrado, como algo inviolável. Por isso que eu disse ainda agora há pouco que o casamento era assim entendido como algo sagrado, a família como algo sagrado, como algo sacro, inviolável. Esse é o tabu. E nós estamos agora na quebra desse tabu, na distorção desse tabu. No caso é a família que nós estamos estudando, ou propriamente a relação sexual, a quebra desse tabu. Vamos ver o que diz aqui a leitura. A partir dos anos de 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. É aquilo que eu chamei de quebras sociais. Esse tabu ele foi sendo quebrado. Imagine alguém batendo com um martelo e uma outra ferramenta numa pedra, ao longo dos anos, sendo ali quebrado. Assim foi a questão, seja da família, seja do casamento, da relação sexual. Mas vamos lá. Os movimentos de contestação, que é aquilo que eu chamei que são os movimentos contrários, continuando, principalmente da moral cristã, ganharam cada vez mais visibilidade. Com a chegada do quê? Da televisão, a contracultura chega com muito mais força e de uma forma muito mais presente nos lares. Os historiadores observaram, por exemplo, contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas cidades ocidentais a partir dessa época. Dessa forma, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerada um tabu a ser quebrado. Veja só, queridos, a partir dos anos de 1980, cresceu a indústria da pornografia e a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Sentindo a pressão sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre os evangélicos passaram a fazer concessões a essa nova moralidade. A relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passaram a ser vistas com mais naturalidade. Então vamos lá, queridos, entender esse tópico ponto a ponto. Esse tópico aqui, ele está dando continuidade ao primeiro. Nós vimos então que todo entendimento sobre família, sobre casamento, sobre o sexo em si, a prática sexual, ele surge do pensamento judaico-cristão. A base sai da Bíblia. A Bíblia ali normatizando o casamento, formulando o casamento, dando base para o casamento. Com o passar do tempo, e segundo aqui a nossa revista, a partir dos anos 90, 1960,
dos anos 60, né? 1960, essa mentalidade, esse paradigma começou a ser mudado, esse tabu começou a ser quebrado. Aquilo que era inviolável passou agora a ser mexido, quebrado, modificado, seja a estrutura familiar, seja a prática sexual. Note, a revista vai dizer que grupos vão se levantando, que são contrários até a revista chama de contracultura, ou seja, tinha uma cultura estabelecida, levanta-se um grupo contra essa cultura. Cultura essa com base o quê? No judaísmo cristão, no judaico-cristão, pensamento judaico-cristão. Essa era a cultura estabelecida. Então se levanta um grupo que é contra essa cultura e tenta desfazer. E a lição chama a nossa atenção para um detalhe que eu quero destacar aqui para nós, que isso começou com a chegada da televisão, meus amados. Vejam só, diz assim, com a chegada da televisão, a contracultura chega com muito mais força e de uma forma muito mais presente nos lares. Então, a partir dessa época de 1960, com a popularização dos televisores, a acessibilidade em comprar, né, esses televisores, o inimigo ele começa agora a entrar nos lares das pessoas. Para alguns que são tão antigos quanto eu vão lembrar que os nossos pastores, nossos líderes do passado, eles até condenavam a televisão, diziam que era Satanás. Tinha pessoas, irmãos, que passavam na frente da televisão de costas, porque entendia que aquilo era um instrumento de Satanás. Quem lembra disso, querido? Bote aí no comentário, conte uma experiência sua em relação a isso, ou aquilo que você viveu. Mas note que como a televisão de fato influenciou. Ainda agora há pouco eu falei sobre as novelas, que as novelas elas influenciam a sociedade, o inimigo sabe trabalhar muito bem. Mas tudo começou com o quê? Com o surgimento da televisão. E uma geração chamada geração contra a cultura começa a ganhar força. O inimigo ele vai entrando agora nos lares das pessoas. O inimigo, por meio da televisão, vai trabalhando na mente das pessoas. Oh, bendito Deus, só Deus para ter misericórdia. Então note, continuando aqui na leitura, quando diz: esses grupos começam a ganhar muito mais força e de forma muito mais presente nos lares. Ou seja, era um instrumento de Satanás. Foi a forma que o inimigo encontrou para trabalhar dentro da casa, dentro dos lares, dentro das famílias, irmãos. Eu sei que hoje já mudou e nós precisamos ter cuidado. Eu não tiro a razão dos nossos irmãos, dos nossos líderes do passado quando diziam que a televisão era de Satanás. Eu não tiro a razão deles, não. Eu sei que no fundo, o que eles queriam dizer, queridos, não é que a televisão em si fosse de Satanás, mas querendo ou não, o inimigo se bem fez e se bem utilizou da televisão para destruir muitos lares e implantar a semente do mal. Note que hoje ele já modificou, a televisão diminuiu e hoje ela está o quê? Na palma da nossa mão, que são os celulares, com a internet facilitada. Aquilo que foi fácil para o inimigo trabalhar por meio das televisões, imagine hoje, com a disseminação dos celulares e a questão da internet, meus amados. Eu não estou condenando a internet, eu não estou condenando ter o celular, mas que a Bíblia diz que nós precisamos ser diligentes, cuidadosos, precisamos ser cautelosos, vigiar. Isso sim nós precisamos, porque o celular pode se transformar num grande instrumento de Satanás para destruir vidas, para destruir sociedades, para destruir famílias, como tem sido, meus amados, nos nossos dias. Amém? Continuando aqui, os historiadores observaram, por exemplo, que a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais a partir dessa época.
Glória a Deus. Que época? O surgimento das mídias. As mídias, elas começam a aparecer a partir da televisão. A partir desse surgimento das mídias, meus amados, é que essas coisas que vão contrárias ao pensamento de Deus, elas surgem. As mídias sociais. Fica até mais comum eu dizer agora, né? Mídias sociais. Note que desde o início a mídia já foi algo para destruição. E hoje não é diferente. É até muito mais, está muito mais difundida essas mídias para destruição, queridos. Quantos casais já não foram desfeitos? Quantas famílias já não foram desfeitas exatamente por essas mídias sociais? Quantas pessoas marcaram encontros pelas mídias sociais, que saíram de uma cidade para outra para conhecer outra pessoa, lá acabou sendo morta. Foi a mídia social em si? Não, mas contribuiu para aquilo acontecer. E precisamos, queridos, ter cuidado em relação a isso. Vamos adiante. Vamos adiante. Quando diz assim: dessa forma, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, note que existia uma cultura judaico-cristã, e a Bíblia está dizendo que esse pensamento defendido pelo cristianismo passou a ser considerado um tabu a ser quebrado. Olha só, existia a sociedade e ela estava encharcada desse pensamento, desse paradigma em relação à família, sexualidade com base na escritura, judaico-cristão. Surge o grupo Instrumentos de Satanás, tendo como outros instrumentos até propriamente a televisão, e vão contra essa cultura. Então, o propósito de Satanás é desfazer tudo aquilo que estava estabelecido, tudo aquilo que Deus construiu, é o que o inimigo está tentando desfazer, tentando destruir, quebrar, aniquilar, lançar por terra, seja a família, que é o que nós estamos estudando hoje, seja a sexualidade. É o alvo do maligno. É quebrar, é destruir, é desfazer. Esse é o objetivo dele. Para alcançar, ele vai fazer de tudo, queridos, nós precisamos estar atentos. Aí coloca aqui a nossa lição, que a partir dos anos 80, 1980, cresce a indústria pornográfica e a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Bendito seja o nome do Senhor. Eu coloquei aqui, meus amados, uma anotação dizendo assim: onde isso acontece de maneira sutil, porque a lição está dizendo que a partir dos anos 80, a pornografia, a relação sexual do casamento, ela começa a ganhar força. Mas onde isso se iniciou? De que maneira isso se iniciou? Eu coloquei aqui: por meio dos filmes, por meio das novelas, por meio dos programas de televisão. A sutileza de Satanás, queridos, é tão grande que parece despercebido. Por exemplo, eu não sei qual o seu pensamento em relação a isso, mas eu vou expor o meu. Nessa novela do Gênesis, né? Novela do Gênesis. Veja como é estranho, irmãos. Eu sei que a proposta ali talvez seja passar algum conteúdo bíblico, mas note que mesmo em uma novela, há casais que se enamoram, que se beijam, queridos. Homem que beija uma mulher que não é a sua, mulher que beija um homem que não é o seu, dentro de uma novela pseudo-cristã. Eu não concordo com isso, queridos. Eu não concordo com isso. Uma novela que se diz cristã tem até o relacionamento sexual, tem o sexo ainda que implícito, né? Mas tem ali, queridos, contido numa coisa que quer dizer que é de Deus. Precisamos ter cuidado. Então tem pessoas que deixam de ir para a igreja, tem pessoas que deixam de ir para o culto para assistir essas ditas novelas que são de Deus, quando na verdade é a forma que o inimigo tem, querido, de enfraquecer os irmãos, de enfraquecer a igreja, e a pessoa deixar até de ler a Escritura, deixar de ir para a igreja. O inimigo sabe trabalhar, queridos. Nós é que somos, me perdoe a expressão, somos bobos. Interessante que ainda tem pastor que diz: pisa na cabeça de Satanás, aponta o dedo na cabeça de Satanás, achando que Satanás é um bobo. Bobos somos nós, queridos. O inimigo sabe trabalhar e muito bem. Se não é a graça de Deus, e nós precisamos dessa graça para vencer, nós estamos perdidos.
perdidos, perdidos, perdidos. Então o inimigo, a partir dos anos 80, pelo menos aqui no Ocidente, passou a vir com mais força na questão da pornografia, na questão da nudez, incentivando o sexo ilícito, com base no quê? Nos filmes, nas novelas, nos programas. Eu fico pasmo, queridos, em saber que tem crentes que ainda se prestam a abrir o seu televisor para assistir novelas, queridos. Novelas essas que antes de virem a público, elas passam por todo um trabalho espiritual apresentado a Satanás para atingir os propósitos malignos de Satanás, queridos. As novelas, muito mais que contar uma história, têm propósitos espirituais da parte do maligno serem atingidos. Não abra as portas dentro da sua casa, querido. Não abra a porta, irmã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continuando, aqui no final, queridos, quando diz assim: sentindo a pressão social e cultural, veja só essa declaração, sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre os evangélicos passaram a fazer concessões a essa nova moralidade. A relação sexual entre pessoas, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passaram a ser vistos com mais naturalidade. Bendito seja o nome do Senhor. Note que a lição está dizendo uma pressão social, né? Muitos, infelizmente, estão cedendo. Mas estão cedendo por quê, queridos? Não é simplesmente por conta da pressão, queridos. Porque pressão a igreja sempre vai sentir, a pressão a igreja sempre vai passar. Está ali o exemplo dos 3 jovens na fornalha que passaram por aquela pressão, correndo até o risco de morrer, se eles não se dobrassem diante da estátua do rei. E eles não se prostraram, mas Deus realizou um milagre grande, livrando-os da fornalha. Bendito seja o nome do Senhor. Mas muito mais do que a pressão, as pessoas estão caindo, os crentes estão caindo pela corrupção do seu coração. Não estão vigiando, não estão apercebidos, não estão atentos, estão dando vazão aos seus corações. E nós estamos vivendo uma época, e eu vou ressaltar na próxima lição, queridos, quando diz assim: Deus, o que Deus quer é me ver feliz. O que Deus se importa é com a minha felicidade. Você já ouviu isso? Já ouviu essa frase? É assim que muitos crentes estão vivendo. Essa é a premissa de muitos crentes. O que Deus está se importando é com a minha felicidade. E não é bem assim, queridos. Não é bem assim. Mas infelizmente, muitos, indo por esse caminho de achar que Deus se importa com a nossa felicidade, estão praticando coisas horríveis, abomináveis, diante dos olhos de Deus. Aqui no finalzinho, veja, no finalzinho diz a relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal, a homossexualidade passaram a ser visto com mais naturalidade. Ou seja, mas tudo começou com a sutileza, com coisinhas bem pequenas, coisinhas bem simples, como se o inimigo lançasse a semente e fosse ali só regando, só regando. Veja, a cauterização, eu escrevi um ponto aqui dizendo que a cauterização da mente pela repetição faz o processo ser algo normal. É assim que o inimigo trabalha, queridos. Ele lança semente e vai só reproduzindo. E ele não tem pressa. Ele vai só reproduzindo, reproduzindo. E a nossa mente, a mente humana, vai sendo cauterizada, de maneira que aquilo vai passar a ser comum, vai ser normal. Isso para os homens, não para Deus. Amém? Vamos adiante para o nosso segundo ponto, queridos. O segundo ponto da nossa lição está interessante e diz da seguinte maneira: as principais distorções da sexualidade sadia. As principais distorções da sexualidade sadia. Antes de nós irmos para o texto, eu faço uma pergunta: o sexo é mau? Veja que o título desse tópico diz sexualidade sadia. Então o sexo ele é bom dentro do padrão de Deus, como eu coloquei aqui. Se não for praticado
dentro do casamento exclusivamente, o sexo pode se transformar em algo mal. Mas o sexo dentro do propósito de Deus é algo bom. Fora do padrão de Deus, aí sim ele se torna mal. Por isso que o tópico é as distorções dessa sexualidade sadia. E qual é a primeira delas que nós vamos estudar? A fornicação. Veja só, a leitura diz: no contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como a prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento, realizado por pessoas solteiras. Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento, porneia, que dá origem às palavras já cunhadas na língua portuguesa como pornô, pornografia, possui um sentido muito mais amplo. Significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação. Na verdade, porneia classifica as palavras prostituição e fornicação como sinônimos. Em 1 Coríntios 6,18, Paulo usa o termo com o sentido de fornicação e prostituição, considerando como prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã. Então vejam, uma das distorções do sexo, esse sexo sadio criado por Deus, foi a fornicação, que o conceito é sexo realizado por solteiros antes do casamento. Eu estou dizendo aos irmãos, e eu digo até que já é do conhecimento, eu creio que da maioria dos irmãos, que o sexo foi criado por Deus, mas para dentro de um ambiente, que é o casamento. Fora dele se torna algo abominável. Qualquer outra forma de sexo fora do casamento é abominável diante dos olhos de Deus. E nós estamos falando aqui sobre a fornicação, que é muito mais abrangente do que a gente possa imaginar. Até mesmo a masturbação entra aqui na questão da fornicação. Mas instituiu aqui no meio cristão que a fornicação é o sexo antes do casamento. O que a sociedade vai dizer? O que os ditos entendidos vão dizer? Que o sexo ele é uma prova, que ele deve ser experimentado para saber se aquele casamento vai dar certo ou não. Ora, irmãos, quem é melhor para dizer? Os homens ou Deus, que é onisciente? Deus, que é onisciente. Deus, ele sabe todas as coisas. Não precisa estar tendo relação sexual para saber que aquela pessoa vai dar certo comigo. Basta eu esperar o tempo certo de Deus, e Deus enviará a pessoa certa para estar comigo, queridos. E assim eu posso desfrutar dentro do meu casamento essa necessidade humana de ter relação sexual, e assim também estar debaixo da vontade e do agrado do Senhor Jesus Cristo. Mas o que? O inimigo vai trabalhar, visto que isso é uma abominação aos olhos do Senhor, o sexo fora do casamento, antes do casamento, visto isso ser uma abominação aos olhos do Senhor, Satanás vai trabalhar de maneira incansável para que isso se torne comum. E no meio da sociedade já é, mas digo até com um pesar no coração, isso está chegando nas igrejas, queridos. Isso está chegando nas igrejas. Vemos até mesmo, eu não chamo isso de pastor não, queridos. Eu chamo isso de um lobo vestido de ovelha. Líderes que se dizem pastores, que até mesmo aconselham os seus jovens a praticar o sexo antes do casamento. Eu me deparo muito quando chego nessa parte da liderança, queridos, porque a Bíblia ela aponta para isso. A Bíblia ela aponta para essa realidade da liderança. Desde a construção do bezerro de ouro, quem lembra? Quando o povo desejou para si o quê? Um ídolo, um Deus. Eles foram até quem? Ao irmão de Moisés e encontraram ali o líder, segundo o coração deles. E a Bíblia aponta para isso. Que o povo buscará para si líderes segundo o quê? O seu coração. E é o que nós estamos vendo, queridos, líderes abrindo as portas, as porteiras, afrouxando as rédeas
abrindo concessões para o pecado. Só Deus para ter misericórdia, queridos. Então veja, eu coloquei aqui 2 pontos para nós. O primeiro, que a virgindade está quase extinta por essa massificação das mídias, pela corrupção do coração de líderes, pela corrupção da própria natureza, principalmente da juventude. A virgindade está quase extinta. Dificilmente, queridos, dificilmente na sociedade, fora da igreja, iremos ver uma moça virgem. E na igreja, se nós formos contar, dá para contar no dedo as moças e os rapazes que ainda são virgens, que ainda se guardam, que preservam. E isso é triste, é lamentável. E isso dá um indicador que o pecado está dominando, que a igreja está baixando o padrão, queridos. Foi essa palavra que ficou agora na minha mente, essa semana estudando essa lição, né? Os líderes estão baixando o padrão de moralidade de Deus. E isso é algo absurdo, porque Deus não baixa o seu padrão. Deus continua o mesmo. Os homens é que estão fazendo aquilo que eu falei lá no início, dizendo que o mal é bom e o que o bom é mal. Como se ser virgem hoje fosse algo abominável. É tanto que a sociedade recrimina. Só Deus para ter misericórdia. O segundo destaque que eu faço aqui para nós, meus amados, a fornicação sem o sexo é possível. Porque a gente pensa na fornicação como o sexo em si, onde há penetração. Mas tem a fornicação sem a penetração, que é o que muitos dos nossos jovens hoje estão vivendo. Começam a namorar cedo, nos 16, 17 anos de idade, não tem perspectiva nenhuma de constituição de família, não tem perspectiva nenhuma de um relacionamento mais amadurecido, não tem, queridos, mas começam um namoro. Eu fico com a frase do Paulo Júnior: para que começar um namoro se você não tem a perspectiva de um casamento? Pode perguntar para a maioria, você que é líder, que está me vendo, você que é pastor, que está me vendo, líder de jovem, líder de adolescente, esse adolescente que está sob a sua responsabilidade, que está namorando, pergunte para ele se ele tem propósito de casamento. Ele não sabe nem o que é, queridos. Então faz sentido um adolescente estar namorando se nem propósito para casamento eles têm? Faz sentido? Não faz sentido, queridos. Por isso que os líderes deveriam ser mais consistentes e incisivos em relação à proibição de adolescentes que estão sob a sua responsabilidade de estarem se envolvendo. Porque não vai restar outra coisa, queridos, a não ser a queda espiritual, a queda no pecado. Porque, querendo ou não, esses 2 adolescentes ou jovens estão com os seus hormônios num turbilhão e não vão resistir. Não tem estrutura espiritual, não tem estrutura psicológica, não tem maturidade. O que vai restar, queridos? Os adolescentes começam a namorar sem perspectiva de casamento, namoram 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai dar certo uma coisa dessa? Ah não, mas eu não tenho relação sexual com a minha namorada. Mas ficam se amassando pelos escuros. E é aquilo que eu chamo da fornicação sem penetração, sem sexo. Muitos dos nossos adolescentes estão caindo nesse pecado da fornicação sem penetração, sem sexo. Estão vivendo a vida de amassos. O namoro é um namoro escandaloso, um namoro imoral. E Deus está contemplando todas as coisas, queridos. E que Deus tenha misericórdia da nossa geração, dos nossos adolescentes. Aqui no finalzinho, quando diz assim, em 1 Coríntios 6,18, Paulo usa o termo com o sentido de fornicação e prostituição, considerando como prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã. Por que que a prática da fornicação é maléfica para a vida cristã? Porque já diz o próprio nome, Espírito Santo. O Espírito é santo. E todo aquele que vive uma prática de fornicação, seja com penetração ou sem penetração, o inimigo se afasta. Eu já trabalhei, queridos, com jovens 6 anos da minha vida.
Por 6 anos eu liderei o departamento de jovem da igreja a qual faço parte. E eu sabia muito bem quando um jovem não estava bem espiritualmente. Eu via no rosto dele a palidez. Eu sabia, Deus me dava discernimento. E sabia que aquele jovem não estava bem. E ele caía nesses pecados aqui. O Espírito Santo, ele se afasta. E isso traz um prejuízo para a vida dele. Isso traz um prejuízo para o grupo em si. Isso traz um prejuízo para a igreja, queridos. Olha como uma coisa vai puxando a outra, né? Como diz a Bíblia, um abismo vai puxando o outro. Uma desgraça vai sendo decorrente da outra. É por isso que os líderes precisam neutralizar essas coisas, instruir os adolescentes, os jovens. Eu tenho uma primícia, queridos, comigo, eu tenho uma primícia. Que um jovem deve pensar em namoro a partir dos 20 anos. É quando a mente dele está um pouco mais amadurecida. Pensar, eu não digo nem se envolver, é pensar em namoro. O grande problema, queridos, da igreja é que a própria igreja força o jovem a querer namorar. Eu sofri essa pressão, queridos. Eu sofri essa pressão da minha igreja para me envolver com alguém. Eu chamo até a atenção da igreja do Senhor nessa oportunidade. Não pressione o jovem para se envolver. Não pressione. Deixe o tempo de Deus acontecer na vida desse jovem. Isso é pensamento do mundo, queridos. Isso é a forma do mundo, ver os adolescentes já se envolvendo. Os jovens da igreja são distintos, são diferentes. Quem guia eles é o Espírito Santo de Deus. Então deixe o tempo de Deus chegar na vida do jovem. Alegre-se por ver um jovem de 25 anos que ainda não se envolve com ninguém. Alegre-se por ver alguém com 30 anos, né? Já amadurecido, né? Sabe o que quer da vida, começar a se envolver. Não pressione em nome de Jesus, não pressione seu adolescente em nome de Jesus. Então nós vemos a fornicação. Eu trouxe esse conceito para os irmãos. Fornicação com penetração e sem penetração, ou seja, com sexo ou sem sexo. Sem sexo é os amassados, como a gente conhece, tá bom? Vamos lá no segundo subtópico desse tópico que diz assim: o adultério não é crime, mas é pecado. Eu gostei demais deste tópico, queridos, gostei demais, principalmente esse título quando diz: o adultério não é crime, mas é pecado. Eu digo aos irmãos que 2 semanas atrás, antes dessa lição, quando eu estou gravando agora, é que eu tive esse conhecimento de que existia uma lei no nosso Brasil que tornava o adultério um crime. Quem adulterasse, ele iria pagar. Era considerado um criminoso. Eu não sabia disso. Interessante que quando eu fui estudar, eu digo, olha só como são as coisas. Uma coisa que eu não sabia, aprendi e estou vendo de fato aqui na nossa revista. Então veja, olha como era estreito a coisa, queridos. Havia até uma punição para quem traísse. Hoje nós vemos o que nas novelas? Casais traindo, incentivando a traição. Hoje nós vemos o que? As músicas incentivando a traição. Nós vemos os filmes incentivando a traição. Nós vemos a cultura incentivando a traição. Mas como diz aqui o título desse tópico, pode não ser mais crime segundo a lei dos homens, mas segundo a lei de Deus, continua sendo pecado, passível de condenação, se essa pessoa não se arrepender. Amém? Vamos para a leitura desse tópico que diz assim: o adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira até a revogação da lei que o regulamentava. Hoje não é mais considerado um crime. Contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser um pecado. A Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática do adultério. Quando o rei Davi adulterou com Batseba, o profeta Natã, a mandado de Deus, condenou de forma dura o seu ato pecaminoso. Na literatura sapiencial, especialmente os provérbios, sobejam as advertências contra essa prática. Jesus e os seus apóstolos condenaram o adultério. Mateus capítulo 5, 31 e 32 e 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Então note
que em toda a Escritura há uma condenação, uma proibição em relação ao ato do adultério. Não é porque na nossa lei não é mais crime que para nós deixou de ser pecado. Note que para nós, queridos, a Bíblia é suprema. A supremacia da Escritura foi o que nós estudamos. Não é porque a lei dos homens abrandaram que a lei de Deus foi também. Não. A lei de Deus continua em voga. Ela não mudou, ela não foi alterada. E eu coloquei aqui duas situações para nós quando eu digo: aqui está o problema das legislações das sociedades. Qual? É que elas mudam conforme a mentalidade da sociedade. Conforme a mentalidade da sociedade muda, a legislação muda. Conforme o anseio da sociedade, as legislações elas mudam. Aqui está a grande diferença entre as legislações humanas e a legislação de Deus. A legislação humana ela vai sendo alterada conforme o anseio ou pensamento das pessoas. Ou seja, a legislação muda por causa da sociedade. A lei do Senhor não. A lei do Senhor muda a sociedade. Bendito seja o nome do Senhor. A lei do Senhor é inalterável, imutável. Bendito seja o nome do Senhor. Eu coloquei aqui, nossa legislação principal é a Bíblia, que é imutável. Continuou não. Foi aberto para as pessoas. A legislação ou a lei foi revogada, mas para Deus, queridos, continua sendo pecado. Por exemplo, daqui mais um tempo vão legalizar a questão do aborto. Legalizou na legislação humana, mas para Deus continua sendo pecado. Daqui mais uns dias vão legalizar o consumo da maconha. Para os homens está legal, mas para Deus continua sendo pecado. O que nos rege, querido, é a legislação de Deus, é o que está contido na Bíblia Sagrada. É tanto que líderes estão querendo o quê? Atualizar a Bíblia. Querem moldar a Bíblia segundo os anseios da sociedade. Você já encontra na internet líderes assim, que querem atualizar a Bíblia. Querem fazer com a Bíblia como fazem com as legislações humanas. Ou seja, as legislações humanas atendendo aos anseios da sociedade. Quando na verdade, querido, são os anseios da sociedade que tem que se dobrar diante da legislação de Deus. Porque Deus é eterno. Amém? Continuando. Então nós vimos aqui a fornicação, nós vimos o adultério. Continua sendo pecado diante dos olhos de Deus, passível de condenação. O terceiro ponto aqui, a homossexualidade, que diz uma contradição de ordem natural. A homossexualidade, o que seria homo? Igual, sexo igual, gêneros iguais, ou seja, homem com homem e mulher com mulher. E nós vemos aqui uma contradição da ordem natural, ou seja, algo contrário à ordem natural. O homossexualismo, biblicamente falando, é algo contrário à ordem de Deus, à vontade de Deus. Eu disse aos irmãos que o inimigo ele sempre quer o quê? Desfazer aquilo que Deus fez, em todos os aspectos, queridos. Por exemplo, eu abro aqui um parêntese e fecho rapidinho. Quando diz, o rock é de Deus, o reggae é de Deus. Não, mas Deus é criador, Deus criou todas as coisas. Assim as pessoas dizem. Mas note, querido, quem entende de música é o maligno. E ele sabe o poder da música, o poder da canção. É tanto que a Bíblia diz que Deus habita onde? No meio dos louvores. Deus habita no meio dos louvores. Mas não é qualquer louvor. Mas a gente identifica nesse texto o poder da música. E o inimigo sabe disso, queridos. Por exemplo, quando a gente escuta um rock, o que vem na nossa mente? Satanismo. Quando a gente escuta um reggae, o que vem na nossa mente é o consumo da maconha. O que vem na nossa mente quando a gente escuta um funk? A sensualidade. Quando a gente escuta essa outra vertente de música que é a sofrência, o que vem na nossa mente?
alguém que foi traído, alguém que está decepcionado, alguém que está no bar bebendo todas, afogando as suas mágoas. Então, as músicas, elas são tendenciosas. Dentro da questão das religiões afrodescendentes, nós vemos músicas, batidas, ritmos que invocam os espíritos malignos, meus amados. E nós estamos vendo isso dentro das igrejas pentecostais. Pode não parecer, mas é a mais pura verdade. Onde você pode perceber, queridos, que a igreja ela começa a se movimentar quando começa a tocar. É incrível. Eu não quero entrar nesse mérito porque não faz parte da nossa lição. Mas é incrível como os avivamentos estão acontecendo dentro das igrejas quando começa a tocar. Parou de tocar, o movimento se acaba. Queridos, por meio de muitos toques estão invocando muito mais demônios para dentro das igrejas e na vida das pessoas do que propriamente o Espírito Santo de Deus. Porque o mesmo toque que dá na macumbaria é o mesmo toque que estão dando dentro das igrejas. O inimigo sabe disso. Cuidado com isso, queridos. Cuidado com o negócio de funk gospel, né? de piseiro gospel. Cuidado com esse negócio de sertanejo gospel. Cuidado, querido. Cuidado, muito cuidado. Então veja só. Eu estou dizendo, ou com base aqui no nosso tópico, que a homossexualidade é algo contrário algo contrário ao natural de Deus, aquilo que Deus criou. Eu estou dizendo que o inimigo ele sempre vai corromper, perverter aquilo que Deus criou. E com relação à sexualidade, é assim que acontece. Nós vamos ver aqui na leitura. Veja só. Os cristãos têm a Bíblia, na Bíblia, sua única regra de fé, e compreende a homossexualidade como um comportamento que adquirido. Você viu que uma das propostas da nossa sociedade é tornar normal e normatizado. Normal na mente das pessoas e normatizado por meio de leis. Veja que a nossa lição está dizendo que o homossexualismo ele é um comportamento adquirido. O que a normatização quer pregar? E é o que o sistema maligno quer impor. É que o homossexualismo é algo biológico. É algo que nasce ali, já na pessoa. Quando a pessoa nasce, já nasce com aquilo. Já na nossa lição, e com base na Escritura, nós vemos que esse comportamento não é um comportamento biológico. Algo que vem entranhado na pessoa, enraizado na pessoa, não. É algo adquirido. E eu quero chamar a atenção aqui, meus amados. Deixa eu só terminar aqui a leitura e volto nesse ponto, que diz assim: os cristãos têm na Bíblia sua única regra de fé e compreendem a homossexualidade como um comportamento que é adquirido e não como um determinismo biológico. Não há nenhum dado científico, veja só, confiável, que diga que a homossexualidade seja genética. Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores favorecem parte desse processo. Por esse exemplo, o caso dos gêmeos idênticos comprova isso. A realidade tem nos mostrado e as pesquisas confirmam que há gêmeos em que um é homossexual e o outro não. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética. Glórias ao nome do Senhor. Deus é tão bom, queridos, que não nos deixa estar enganados em relação a isso. Os argumentos são os melhores possíveis para aqueles que querem defender a homossexualidade, mas caem eles todos por terra quando são confrontados com aquilo que Deus já deixou estabelecido, que é a biologia,
a genética das pessoas. A defesa daqueles que querem normatizar e normalizar a homossexualidade é que essa prática ou esse comportamento vem desde o berço. Mas diz a nossa lição que não tem indício nenhum que comprove que isso é biológico. E eu chamo a atenção para nós que está contido aqui na nossa lição, é quando ela diz assim, que a homossexualidade é um comportamento que, primeiro, adquirido, e vários fatores fazem parte para esse processo. Então não é algo que vem, queridos, por mais que alguém tente argumentar, não é algo que vem da nascença, do biológico, é um comportamento adquirido. E a minha atenção, o detalhe que eu quero destacar aqui para nós, é que muitos fatores contribuem para que isso seja concretizado, para que alguém viva a prática da homossexualidade. E eu quero destacar apenas um. Eu digo que é o principal, queridos. Eu não sei qual vai ser o impacto dessa minha fala, mas eu concluo dizendo que dentre muitos fatores que contribuem para que alguém hoje viva na prática da homossexualidade, ou seja, homossexual, é a questão da violência sexual. Como eu coloquei aqui, muitos são os fatores que influenciam o homossexualismo, principalmente o abuso sexual. O entendimento que eu tenho é que 95% de homens que se envolvem com outro homem, de mulher que se envolve com outra mulher, foram pessoas que passaram por abuso sexual infantil. Na sua infância, eles passaram por abuso sexual. Por isso, desenvolveram essa prática homossexual. Não é nada biológico, não é nada que nasceram. Elas foram simplesmente violentadas. Você pode fazer uma pesquisa e perguntar para alguém, e se ele for franco, ele vai dizer, porque esse, querido, é o maior fator que faz com que alguém seja homossexual. Por isso que lá na frente, quando a ficha cai, muitos tendem a querer voltar para aquilo que era. Se eram homens, desejam ser homens. Se eram mulheres, desejam ser mulheres. É bem verdade, queridos, que o inimigo ele sabe trabalhar. Hoje nós temos igrejas, que fazem com que essas pessoas permaneçam nos seus pecados. Nós temos líderes que incentivam as pessoas a viverem nesse pecado. Então torna-se mais difícil, porque eles estão sendo conformados ao seu pecado. Isso é triste e isso é lamentável. Mas eu deixo esse dado aqui para nós, queridos. 95%, sem medo de errar, 95% das pessoas que são homossexuais sofreram abuso sexual. Por que isso, queridos? Porque o abuso sexual é a porta que o inimigo encontrou, foi a legalidade que o inimigo encontrou para implantar ali a semente do mal, a semente do homossexualismo. Os outros 5% são os demais fatores que não cabe aqui citar, mas esse é o ponto principal. Esse é o ponto principal. Então cai por terra, queridos, que a homossexualidade é algo biológico, vem do ser humano, está dentro dele. Não, é adquirido. E o principal fator é o abuso sexual. Continuando aqui a leitura, queridos, diz assim: assim, os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo entendem que a reprovação da prática sexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural, ou seja, da vontade de Deus, do modelo que Deus criou. É contrário, por isso a igreja se opõe, conforme registrado na Bíblia Sagrada, e não há um fruto de preconceito. Então, não é questão de preconceito. Quando a igreja se opõe, não é uma questão de preconceito, não é uma questão de exclusão, não é uma questão de recriminar as pessoas. A questão é que é algo contrário à vontade de Deus. Nós não estamos nem olhando para a pessoa, mas
é porque a prática dela, o estilo de vida, é contrário, queridos, àquilo que Deus criou. Amém? Vamos adiante. Eu coloquei um ponto dizendo assim, que é a maneira pela qual nós somos taxados. Como é que a igreja é taxada? De preconceituosa. Mas não é um preconceito. Na verdade, é um princípio que nós defendemos. O princípio de que Deus criou um macho e uma fêmea, para que esse macho e essa fêmea viessem se envolver. A partir disso, meus amados, nós vamos ver o propósito, né, do sexo. O sexo, ele tem um propósito. Ele não foi criado por acaso. Então veja, se um sexo praticado não alcança os dois propósitos, ele é uma aberração. Ele passa a ser uma aberração. E nós vamos perceber que um dos propósitos do sexo é a procriação. Note que quando um homem se relaciona com outro homem, não tem como haver a procriação, a perpetuação da espécie, a continuidade da espécie. Seria impossível, queridos. E não é o propósito de Deus. Vamos lá para o nosso terceiro ponto da nossa lição. O terceiro ponto da nossa lição diz: o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Como é que eu tenho um relacionamento sexual de maneira que isso não seja abominável para Deus? Vamos lá, é o que nós vamos ver agora. Ou seja, os propósitos para o sexo, foi o que eu destaquei aqui para nós. O primeiro subtópico diz: o sexo atende a uma necessidade da criação. O sexo atende a uma necessidade da criação. A leitura diz: uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Deus disse para o primeiro casal se multiplicar e encher a terra. Gênesis 1:28. Sem a procriação não haveria a perpetuação da espécie humana, foi o que eu falei. O sexo, portanto, atende a uma necessidade premente da criação, ou seja, algo crucial da criação. O que é? A perpetuação da espécie. Deus criou o homem e a mulher e uniu para que houvesse essa realidade da continuidade da espécie. É por isso, queridos, que o homossexualismo foge do padrão de Deus. Além de não alcançar aquela particularidade de que um casal tem que ser homossexual, né? Heterossexual, ou seja, um homem e uma mulher. Heterossexual é o conceito do casar, da família do casal. Heterossexual, homem e mulher, não atende a questão da procriação. Avançando, o segundo subponto da nossa lição: o sexo como complementação e satisfação. Além da procriação, o sexo deve atender à necessidade de complementação e satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experimentada dentro dos limites que o Criador estipulou, ou seja, o casamento. A maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra as mais diferentes formas de impureza, como a fornicação, o adultério, a homossexualidade. Foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento monogâmico e heterossexual. Contudo, convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual um se complementa no outro. Também não deve ser visto como apenas um dever ou uma obrigação a ser praticado de forma mecânica e sem amor. Deve ser feito com amor, de forma que o casal se sinta satisfeito e realizado. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero deixar destacado aqui 1 Timóteo capítulo 4, verso 3. Vamos ver o que diz aqui 1 Timóteo capítulo 4, verso 3. Diz assim: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça.
O apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo a respeito dos últimos dias, que líderes se levantariam proibindo o casamento, como diz aqui o texto, né? Proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares. Então, para os últimos dias que antecedem a volta de Jesus, nós vamos ver líderes se levantando, proibindo o casamento. Só que com base na Escritura e na nossa revista, nós vemos que o casamento é uma forma de Deus proteger o casal, de Deus proteger o homem, de Deus resguardar o homem, de Deus proteger a mulher, de Deus resguardar a mulher, de Deus proteger ambos. Porque, irmãos, devido à queda do homem, a maldade tomou conta. E essas outras distorções do sexo, do relacionamento sexual, existe. Apesar de ser contrária à vontade de Deus e abominável aos olhos do Senhor, elas são reais. Deus, então, para resguardar o ser humano, concedeu a ele essa oportunidade de desfrutar, de ser pleno, completo, satisfazer sexualmente, mas lógico, de maneira que ele mesmo estabeleceu. Aonde? Dentro do casamento. Então vamos se levantar líderes proibindo isso, proibindo algo que o próprio Deus estabeleceu, que é o casamento, como forma até de proteção para que os homens se resguardem, seja da fornicação, seja do adultério, seja da homossexualidade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu coloquei aqui que o casamento é uma proteção. Além de o casamento ou a relação sexual seja para a procriação, o casamento é uma proteção para o casal. É onde ele, de maneira sem um pesar na consciência, eles se satisfazem sexualmente. Não é como um jovem, uma jovem fora do casamento se relacionando e tem aquele peso na consciência. Não é como alguém que se masturba e tem um peso na consciência. Não é como um homem que se envolve com outro homem que tem um peso na consciência. Quando um homem e uma mulher dentro do casamento se relacionam, não tem o peso na consciência, porque aquilo foi algo estabelecido pelo próprio Deus, e Deus se agrada disso, Deus se alegra quando há esse envolvimento entre o casal. Bendito seja o nome do Senhor. Mas como eu disse aos irmãos, o diabo ele tenta corromper tudo aquilo que Deus criou. Então, agora, dentro do conceito de casamento, na instituição casamento, o sexo dentro da instituição do casamento, ele pode se tornar algo pecaminoso. O sexo em si, dentro do casamento, é algo que agrada a Deus. Mas, por Satanás querer destruir tudo que Deus criou, até mesmo o sexo entre o casal, o inimigo ele quer destruir, queridos. Distorcer. Por exemplo, o sexo oral, sexo anal, e diversas outras coisas, queridos, que são contrárias à vontade do Senhor. Isso é o sodomismo, queridos. Isso desagrada ao coração do Senhor Jesus Cristo e precisamos ter cuidado. Não caia nessa falácia de muitos líderes que diz que dentro das quatro paredes pode tudo. Não caia nesse erro. Tem que ser com temor do Senhor, queridos. Cuidado com esses líderes, porque vão surgir dizendo que pode tudo, né? Pode tudo dentro das quatro paredes. Não é bem assim. Tudo tem limite, queridos. Tudo tem limite, Deus deixou estabelecido. Porque senão qual seria o conceito de uma cidade ser destruída, Sodoma e Gomorra, além do homossexualismo, queridos? Porque querendo ou não, queridos, querendo ou não, o homossexualismo foge do padrão de Deus de todas as formas. Seja na Constituição, porque o casal é heterossexual. Já o homossexualismo são dois homens ou são duas mulheres, já começa daí.
A própria relação sexual entre os homossexuais é abominável, porque foge do padrão de Deus. Porque Deus fez os órgãos sexuais, o masculino e o feminino, para que ambos se completassem. Então veja, quando um homem se relaciona com outro homem, o que eles vão fazer? Sexo oral e sexo anal, que foge do padrão de Deus. Foge do padrão de Deus. Se Deus não se agrada do sexo de homem com outro homem, de uma mulher com outra mulher, por que eu vou pegar essa prática homossexual e colocar no meu casamento? No meu relacionamento sexual com a minha esposa, que é o sexo anal, o sexo oral. Cuidado, queridos, não pode. Não é essa história de que tudo dentro das quatro paredes pode. Cuidado, muito cuidado com isso, porque nós podemos estar vivendo a sodomia com base ou no respaldo de líderes com o coração corrompido. Muito cuidado. É tanto que no final desse tópico a lição chama a atenção dizendo assim, contudo, convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual se complementam um no outro. Também não deve ser visto apenas como um dever ou uma obrigação a ser praticado de forma mecânica e sem amor. Deve ser feito com amor, de forma que o casal se sinta satisfeito e realizado. Aqui, já com o olhar pastoral, porque daqui a pouco nós vamos ver o terceiro ponto, o olhar pastoral para a prática homossexual, mas eu quero deixar aqui destacado o olhar pastoral para a questão do casamento, da relação sexual entre um homem e uma mulher. Eu estudei com uma moça e ela me relatou, confiou em mim e me confidenciou o que acontecia com ela dentro da sua casa, do seu momento de intimidade. Tinha dias que ela não queria, ela não estava disposta, ela não estava desejosa. E o seu esposo, naquela ânsia, naquele turbilhão de desejos, partia para cima dela, sem até mesmo que ela quisesse. E o sentimento que ela tinha, isso é relato dela, não vou citar nome, ninguém nunca vai saber quem é, talvez só ela, mas eu acho difícil ela ver esse vídeo. E ele ali consumava a relação sexual, mas o sentimento que ela tinha é como se ela tivesse sido estuprada pelo próprio esposo. Porque ela não estava desejosa, ela não estava no momento bom para ter aquela relação sexual. E eu chamo a atenção para nós, esposos, homens, que temos muito mais desejo. Eu sei que toda regra tem exceção, mas temos muito mais desejo do que as mulheres em relação ao sexo. Cuidado! Talvez você esteja satisfazendo-se, mas não esteja satisfazendo a sua esposa. Talvez só você esteja curtindo a relação, nessa ânsia, nesse desejo, nesse desespero, não está levando em consideração os desejos da sua mulher, não estão sendo satisfeitos. Quem sabe a sua esposa está tendo a mesma experiência dessa amiga que me confessou, que na maioria das vezes ela se sentiu estuprada. Cuidado, queridos. Domine os seus desejos. Domine para a hora certa, quando a sua esposa também estiver desejosa. É bem verdade que, em contrapartida a isso, muitas esposas tomam isso como chantagem. Irmã, não faça chantagem com o seu esposo. Vivam na plenitude. Tenham um casal feliz. Porque eu digo que o sexo é a cereja do bolo. O bolo é muito maior, que é o convívio, que é a amizade, que é o companheirismo. Isso seria um bolo. O sexo é a cereja do bolo, mas é de suma importância. Um casal que não tem uma vida sexual sadia é um casal que vive cheio de problemas. Mas que nós possamos, queridos, ter sabedoria até mesmo nesse momento. Compreender que um não está bem naquele dia, que não está favorável, não está desejoso. Conversem, perguntem, vamos ou não vamos, vai dar hoje ou não vai dar hoje. Pergunte, converse com a sua esposa, para que esse momento seja um momento abençoado e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Vamos para o terceiro subponto da nossa lição, que diz assim: o pastoreio cristão e a prática homossexual. Mesmo reprovando o comportamento sexual
por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve, de forma alguma, deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feita à imagem e semelhança de Deus e que, portanto, também é por Ele amado. Mesmo que tenha sido desbotado pelo pecado, contudo, nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus e, como tal, deve ser visto com respeito pelas pessoas. A igreja, portanto, não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser visto como um comportamento adquirido e que, como prática, se afaste daquilo que preceitua a Bíblia sobre a correta expressão da sexualidade, ensina e ordena o abandono e abstinência da prática por parte daqueles que converteram a fé cristã. A igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticado por pessoa do mesmo sexo é mostrada nas Escrituras como pecaminosa, para não dizer abominável. Por outro lado, acredita que o Evangelho é poderoso para transformar todo o que crer em Jesus Cristo como Salvador, e isso inclui os homossexuais. Então veja só, pela visão pastoral aqui, nós não devemos discriminar as pessoas, ter preconceitos em relação às pessoas, pelo seu estilo de vida, pelas suas práticas. A revista chama a nossa atenção que nós devemos ter um olhar como Deus olha as pessoas. Querendo ou não, queridos, não tem como desfazer isso. Independente da prática das pessoas, ali há uma imagem e a semelhança de Deus. Mesmo o homem sendo corrompido, ter sido corrompido, mas ainda há nele ou nela a imagem e a semelhança de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sendo então alvo do nosso amor, sendo então alvo do nosso olhar de misericórdia. Não sei se você lembra de uma das frases que eu destaco, dependendo da situação, é que nós devemos amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Deus odeia o pecado, odiemos o pecado. Deus ama os homens, independente das suas práticas, que nós também possamos amar os homens, independente das suas práticas. Porque além, queridos, além de ser um homem ou uma mulher vivendo na prática da homossexualidade, é imagem e semelhança de Deus, mas é também carente de salvação. Tem uma alma ali que clama por salvação, tem uma alma que chora por salvação. Eu poderia até estender esse conceito, saindo da homossexualidade e indo para o estuprador, indo para alguém que assalta, alguém que rouba. Eu não estou defendendo a prática deles, mas às vezes nós queremos de pronto lançar no inferno, quando na verdade ali, mesmo alguém que assalta, alguém que rouba, tem ali a imagem de Deus dentro dele, tem uma alma carente de salvação, independente da prática. E nós, como igreja do Senhor, precisamos ter esse entendimento, essa visão, queridos, em nome de Jesus. Eu destaco aqui alguns pontos para nós, quando diz, por outro lado, além da igreja ter que enxergar as pessoas como imagem e semelhança de Deus, pessoas que são alvos do amor de Deus, pessoas que são alvos da salvação, nós temos que acreditar que o Evangelho que nós pregamos tem um poder para transformar o homem, sendo ele o mais vil pecador, em uma nova criatura. Vamos para a nossa conclusão, que diz assim, queridos: nesta lição aprendemos sobre 3 das principais desvios do modelo da sexualidade bíblica, ou seja, o casamento, o sexo dentro do casamento foi pervertido, e nós vimos 3: a fornicação, o adultério e o homossexualismo. E eu apresentei outras lá na frente, que foram
a bestialidade, né? Bestialidade, zoofilia, que é a mesma bestialidade, a zoofilia, a pedofilia, a masturbação. Mas nós vimos com mais detalhe esses três: a fornicação, o adultério e o homossexualismo. Continuando. Essas três práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas, mas continua sendo pecado aos olhos de Deus. Muitos crentes têm negociado o ensino bíblico e também negligenciado e também se rendido, a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por Ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e plenificados. Bendito seja o nome do Senhor. Quando diz que essas práticas fora do casamento trará consequências morais, isso quer dizer que trará doença, destruição da família e outras coisas mais. Pessoas que vivem trabalhando para pagar pensão podem ser presos por não pagar essa pensão. Tudo isso é decorrência do sexo fora do casamento. E quando diz no aspecto espiritual, a gente sabe, né, que é a condenação. Então, esses três tipos de formas de sexo que é contrária à vontade do Senhor trará consequências morais e espirituais. Espirituais é a condenação. Irmão, espero ter elucidado alguma coisa na sua mente. Muito obrigado por estar até aqui conosco. Que Deus abençoe. Permitindo o Senhor, estaremos aqui de volta, compartilhando mais das riquezas da palavra do Senhor. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.